quero descobrir quem que tava aí no forró aí. Era o Francisco Macedo. Era o Adriel. Não, eu não, tô na rede. Tomando Era o Macedo. Era Macedo, mas... O Francisco. O outro Francisco. Rapaz, o pessoal pra gostar de rede. Tu é doido. Mas também, pessoal, com esse friozinho que tá aí fora. Rapaz, mas rede é ruim demais, mas tu é doido. Rapaz, É nada, sabe que é bom não. Tá todo mundo aqui de rede mesmo. Eu tenho cama bem aqui do meu lado, eu não pego a cama por nada. Eu também, Gui. Wanderson, tu nunca foi no interior não, rapaz. Redezinha boa, rapaz. Estica a musculatura. Rapaz, era confusão pra Nunca foi no interior, não. Ele, rapaz. Semana Santa Nunca só me pisou no lembra... interior, não. Semana Santa só me lembra Rede Rio Verde. Realmente, professor. Feijãozinho verde é bom também, com arroz. Olha aí. Feio do diabo, Deus me livre. Ó o Pablo Araújo também na rede aí, ó. Ai, Pronto, pessoal. Estão Ai, todos feio aqui. assim lá na tua casa, menino. Vamos lá, pessoal. Posso continuar? Olha, rapaz, o Ícaro cantou aí, tá mostrando o som aí. Vou fazer uma live session daqui a pouco. Ícaro, rapaz, tu faz uma música aqui de... Vocês prestam pra ser sério pra nada. Como é que é, professor? O Ícaro na rede também. Faz uma música de direito empresarial pra cantar na próxima. Só tu que não tá na rede, Pablo. Vixe, aí tá complicado. Agora é só pra gente conversar, vamos conversar. Te dou nota 10. Tá complicado fazer essa música aí de empresarial. Tá nada, pessoal. Improvisa aí, Cruz. Todos prontos? Ana não viu nem que eu tinha encerrado a aula. Ana, vamos prestar atenção, Ana. Você já estava passeando. Tava mesmo. Tava, não presta atenção não. Vamos lá, eu vou desativar o som de vocês aqui. Beleza. Tirar meu vídeo para vocês prestarem mais atenção ao slide. Então, pessoal, só para arrematar essa parte, eu vou ter no Código Tributário essa questão da responsabilização. Eu vou ter uma responsabilização integral, de acordo com o CTN, e eu vou ter ainda a questão da responsabilização de forma subsidiária. A forma subsidiária, junto com o alienante, se ele continuar dentro de até 6 meses, e de forma integral, se ele cessar. Vamos continuar. Chama a atenção de vocês, para a gente arrematar aqui nossa aula, para encerrar daqui a pouco, somente a questão da CLT. Né? A CLT existiu uma reforma na CLT no ano de 2017, uma reforma trabalhista lá do Michel Temer, nosso antigo presidente. E ele disse lá, durante essa reforma, e ele defendia muito que não estavam tirando direitos, não, que essa reforma não iria prejudicar os trabalhadores, não iria prejudicar os trabalhadores. E aí eu vou trazer alguns pontos aqui que eu quero que vocês façam uma reflexão. Então, vamos lá. Né? Questão da responsabilização. Qualquer alteração na estrutura jurídica da empresa não afetará direitos adquiridos por seus empregados. Então, ele está me dizendo aqui que qualquer alteração não afetará direitos adquiridos dos seus empregados. Isso a CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas. A lei trabalhista disse qualquer alteração, ou seja, em tese, se a empresa for vendida, não iria afetar os direitos adquiridos dos empregados, ou seja, os empregados que já tivessem direitos não iria afetá-los. E o artigo 448 dessa CLT ele ainda traz mudança na propriedade ou na estrutura jurídica da empresa não afetará os contratos de trabalho dos respectivos empregados. Ou seja, imaginemos aqui que uma determinada empresa fosse vendida, como é que ficaria a questão do direito dos
seus empregados. Quem teria ou não direito? Né? Ele está me dizendo aqui que a mudança na propriedade ou na estrutura jurídica não afetaria. Cito para vocês aqui o exemplo, que fica mais fácil de vocês entenderem, a questão do CEUT. O Estácio, existia a Estácio, né? E existe o CEUT. A Estácio comprou o CEUT. Então, houve uma mudança na sua propriedade. A Estácio passou a ser proprietária do CEUT. O que é que fica em relação ao direito dos professores lá, que davam aula lá? O artigo 448, ele está me dizendo que, em caso de mudança de propriedade, não iria afetar os contratos dos seus empregados. Porém, isso é o que tinha. Porém, o artigo 448-A, ele foi inserido nessa reforma trabalhista, né? E ele mudou um pouco dessa visão. E assim ele trouxe: caracterizada a sucessão empresarial ou de empregadores previsto no artigo 10 e 448 desta consolidação, as obrigações trabalhistas, inclusive as que contraídas à época em que os empregados trabalhavam para a empresa sucedida, são de responsabilidade do sucessor. Ou seja, ele está me dizendo aqui no artigo 448-A que o CEUT foi vendido para a Estácio. Então, a Estácio tem responsabilidade pelas dívidas dos trabalhadores, dos empregados que o CEUT tinha. Então, ele está dizendo isso. O parágrafo único, ele vai me dizer: a empresa sucedida responderá, ou seja, a empresa que suceder, a empresa que comprar, aliás, desculpa, a empresa que vender será solidariamente junto com a sucessora quando ficar comprovado a má-fé. Ou seja, Estácio comprou a CEUT. A Estácio irá se responsabilizar por todas as dívidas dos empregados, ou seja, da relação trabalhista que ela tinha referente do CEUT. O CEUT irá se responsabilizar apenas se o CEUT tiver agido de má-fé de forma solidária com a Estácio. E aí, pessoal, a meu ver, esse artigo 448-A, ele prejudicou demais os trabalhadores. Imaginemos aqui o que acontece. O CEUT foi vendido para a Estácio. Ok, né? É um de renome, tudo bem. Mas agora, imaginemos que o CEUT foi vendido para uma faculdade do interior do Maranhão, vamos dizer lá no interior de Santo Inês, uma faculdadezinha que ninguém conhece. O que acontece? O que é que o artigo 448-A está me dizendo? Essa faculdade lá do Maranhão, lá de Santo Inês, iria ser a responsável pelas dívidas, ou seja, imaginemos que o CEUT tenha milhares de dívidas trabalhistas. E aí, ao fazer essa venda do CEUT para essa empresa, essa sucessão, o que acontece? Essa nova empresa iria se responsabilizar pelas dívidas, fazendo com que os atuais proprietários dela não tivessem nenhuma implicação. E o que acontece? A empresa lá iria ficar com todos os débitos e o CEUT iria ficar com o nome limpo, em tese. E o que é que pode acontecer? Somente se o CEUT tiver agido de má-fé é que ele irá se responsabilizar. Acontece que a má-fé, ela não é presumida, pessoal. A má-fé, ela tem que ser comprovada. E dificilmente o trabalhador, o empregado, ele vai ter condições de comprovar que uma empresa foi vendida para outra por má-fé. Então, o empregado, ele não vai ter condições de comprovar isso. Então, a meu ver, ficou prejudicada essa questão da alienação
essa questão, ela foi dessa sucessão, que nós chamamos de sucessão empresarial, que é essa alienação aqui, ela é prejudicial aos trabalhadores, porque eles somente, as duas empresas iriam se responsabilizar em caso de má-fé, caso de fraude. E no caso, antes dessa reforma, não, era solidária sempre. E agora, com a reforma trabalhista de 2017, é somente em caso de fraude. Todos entenderam, pessoal? Deixa eu abrir o áudio de vocês. Todos entenderam? Sim, sim. Entendeu? Pode dizer. Dúvidas? Professor, Oi, no caso, pode essa perguntar. empresa que vai comprar, né, que vai assumir o débito do salário dos funcionários, Exato. ela não é obrigada a pagar os salários, né? Ela é obrigada, exatamente isso. Ela é É obrigada. E se a ela não pagar, Se ela não pagar, os empregados vão ficar no prejuízo. Somente se tiver tido má fé, que é a famosa fraude, né? A fraude, aí sim, a que vendeu e a que comprou serão responsabilizadas. Isso em relação trabalhista. Se a gente for pegar tributário, a gente viu que é outro requisito. Entendeu? Uhum. Todos entenderam, pessoal? Pessoal, pois nossa aula, eu vou encerrar por aqui. Eu vou colocar alguma atividade para vocês fazerem para a próxima semana. Espero que vocês tenham visto. Professor, e no caso, se uma empresa X, no caso, né? Na época eu trabalhava na empresa de telecomunicação, que era prestador de serviço, e aí chegou outra e tipo, comprou essa, né? Sim. Só que eles despediram todo mundo e depois contrataram todo mundo para outra. Aí vamos lá. Se for anterior a 2017, o que acontece? Se for anterior a 2017, significa que essa reforma, ela não tinha, esse artigo 448A não estava em vigência. Então, a regra antes desse era, elas seriam responsáveis solidárias, né? Antes de 2017, eram responsáveis solidárias. Se elas são responsáveis solidariamente, e eles demitiram você, isso foi uma fraude trabalhista. Ou seja, a empresa que comprou tem responsabilidade, sim, pelos débitos da empresa anterior. Entendi. Ela mandou demitir vocês, para não configurar uma sucessão empresarial, né? Aí por isso que ela mandou demitir vocês. Demitiu todo mundo e depois contratou. A empresa nova contratou. Pois é, mas aí ela pagou os direitos trabalhistas de vocês? Pagou. A antiga pagou e a nova contratou normal. A gente falou como contrato de experiência. Mas já está errado. Entendeu? Porque em tese não é contrato de experiência. A gente voltou a trabalhar O contrato de experiência é os 3 meses, no máximo. Então já está errado. Mas a gente foi despedido e aí recebeu o FGTS, depois voltou para outra empresa. A outra empresa contratou a gente, só que contratou a gente como se fosse um contrato de experiência. Mas já está errado. Porque vocês não estavam na experiência. Pois é, não entendi aquilo ali, não. Então, quem for demitido no contrato de experiência tem direito a multa, né? A multa A multa rescisória. Exato. E a multa rescisória ela deve englobar sobre todo o valor depositado, né? Os 40%. Mas isso vocês vão ver lá no direito trabalhista, né? O que é importante é vocês fixarem nisso agora. Essa questão da sucessão empresarial, que ela foi modificada, que agora a empresa que vende ou aliena, ela é somente em caso de fraude, né? Ela se responsabiliza. Tudo bem, pessoal? Tudo. Pessoal, pois eu vou encerrar nossa aula por hoje, né? Gostaria de agradecê-los. Oi. O senhor vai disponibilizar esse slide para a gente? Vou sim, vou colocar lá no sistema para vocês. Certo. Eu só vejo lá no EAD lá, porque não tem sua atividade, não. Tá bom.
Eu vou ver lá como é que ficou lá, porque eu coloquei sim desde ontem. Viu, pessoal? Deixa eu ver quem que tá falando aqui alguma coisa aqui, ver se tem algum recado para mim aqui. Tem não, foi só besteira desse Alguma coisa aqui que é paia, que eu não sei o que é. Não é, Macedo? Não, era sobre. A NET que demite o pessoal. NET é claro, né? É. Pronto, pessoal. Pois, obrigado, pessoal. Até próxima, se Deus quiser. pessoal. Tchau, tchau, pessoal. Valeu. Pessoal, Valeu. turma da rede. Ah, Turma da rede. por Deus. Turma da rede. Próxima semana eu Vai, vou dar, Icaro, toca a música aí. próxima semana eu vou dar aula na rede para vocês também. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Devagar, porque já tive a 1050.